Oi, oi, mais um dia de leitura bíblica e hoje leremos Jeremias, capítulos 15 e o 16. Antes de iniciar, faz uma oração, fala com o Senhor, pede discernimento e compreensão da palavra. Amém? Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não estaria a minha alma com este povo. Lança-os de diante de mim da minha face e saiam. E será que, quando te disserem, para onde iremos, dir-lhe-ás, assim diz o Senhor, os que para a morte, e os que para a espada, e os que para a fome, e os que para o cativeiro, porque visitá-los-ei com 4 gêneros de males, diz o Senhor, com espada para matar, e com cães para os arrastarem, e com aves dos céus, e com animais da terra, para os devorarem e destruírem. Entregá-los-ei ao deserto em todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, e por tudo quanto fez em Jerusalém. Porque quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristeceria por ti? Ou quem se desviaria a perguntar pela tua paz? Tu me deixaste, diz o Senhor, e tornaste-te para trás. Por isso estenderei a minha mão contra ti, e te destruirei. Já estou cansado de me arrepender. E padejá-los-ei com a pá nas portas da terra. Já desfilhei e destruí o meu povo. Não voltaram dos seus caminhos. As suas viúvas mais se multiplicaram do que a areia dos mares. Trouxe ao meio-dia um destruidor sobre a mãe dos jovens. Fiz que caísse de repente sobre ela e enchesse a cidade de terrores. A que dava à luz 7 se enfraqueceu. Expirou a sua alma, pôs-se-lhe o sol sendo ainda de dia. Confundiu-se e envergonhou-se. E os que ficarem dela entreguei à espada, diante dos seus inimigos, diz o Senhor. Ai de mim, minha mãe, porque me deste à luz homem de rixa e homem de contendas para toda a terra? Nunca lhes emprestei com usura, nem eles me emprestaram com usura. Todavia cada um deles me amaldiçoa, disse o Senhor. De certo que o teu remanescente será para o bem. De certo, no tempo da calamidade e no tempo da angústia, farei que o inimigo te dirija súplicas. Pode alguém quebrar o ferro do norte ou o aço? As tuas riquezas e os teus tesouros entregarei sem preço ao saque, e isso por todos os teus pecados, mesmo em todos os teus limites, e te farei passar aos teus inimigos numa terra que não conheces, porque o fogo se acendeu em minha ira, e sobre vós arderá. Tu, ó Senhor, o sabes. Lembra-te de mim, e visita-me, e vinga-me dos meus perseguidores. Não me arrebates por tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afronta. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Nunca me assentarei na assembléia dos zombadores, nem me regozijei. Por causa da tua mão me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói, e já não admite cura? Serias tu para mim como coisa mentirosa e como águas inconstantes? Portanto, assim diz o Senhor, se tu voltares, então te trarei, e estarás diante de mim. E se te apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Tornem-se eles para ti, mas não volte tu para eles. E eu te porei contra este povo como um forte muro de bronze, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor. E arrebatar-te-ei da mão dos malignos, e livrar-te-ei da mão dos fortes. Jeremias, capítulo 16. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Não tomarás para ti mulher, nem terás filhos nem filhas nesse lugar, porque assim diz o Senhor, acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca de suas mães, que os tiverem, e de seus pais que os gerarem nesta terra, morrerão de enfermidades dolorosas,
e não serão pranteados nem sepultados. Servirão de esterco sobre a face da terra, e pela espada e pela fome serão consumidos, e os seus cadáveres servirão de mantimento para as aves do céu e para os animais da terra. Porque assim diz o Senhor: não entres na casa do luto, nem vais a lamentar, nem te compadeças deles, porque deste povo, diz o Senhor, retirei a minha paz, benignidade e misericórdia. E morrerão grandes e pequenos nesta terra, e não serão sepultados, e não os prantearão, nem se farão por eles incisões, nem por eles se raparão os cabelos. E não se partirá pão para consolá-los por causa de seus mortos, nem lhes darão a beber do copo de consolação, pelo pai ou pela mãe de alguém. Nem entres na casa do banquete, para te assentares com eles a comer e a beber, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que farei cessar, neste lugar, perante os vossos olhos, e em vossos dias, a voz de gozo e a voz de alegria, a voz do esposo e a voz da esposa. E será que, quando anunciares a este povo todas estas palavras, e eles te disserem: porque pronuncia o Senhor sobre nós todo este grande mal? E qual é a nossa iniquidade, e qual é o nosso pecado que cometemos contra o Senhor nosso Deus? Então lhe dirás: porquanto vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após outros deuses, e os serviram, e se inclinaram diante deles, e a mim me deixaram, e a minha lei não aguardaram. E vós fizestes pior do que os vossos pais, porque eis que cada um de vós anda segundo o propósito do seu mau coração, para não me dar ouvidos a mim. Portanto, lançar-vos-ei fora desta terra, para uma terra que não conhecestes, nem vós nem vossos pais, e ali servireis a deuses alheios de dia e de noite, porque não usarei de misericórdia convosco. Portanto, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá: vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, mas vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte, e de todas as terras para onde os tinham lançado, porque eu os farei voltar à sua terra, a qual dei a seus pais. Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão, e depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão de sobre todo o monte, e de sobre todo o outeiro, e até das fendas das rochas. Porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, não se escondem da minha face, nem a sua maldade se encobre aos meus olhos. E primeiramente pagarei em dobro a sua maldade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra com os cadáveres das suas coisas detestáveis, e das suas abominações encheram a minha herança. Ó Senhor, fortaleza minha e força minha, e refúgio meu no dia da angústia, a ti virão os gentios desde os fins da terra, e dirão: nossos pais herdaram só mentiras e vaidade, em que não havia proveito. Porventura fará um homem deuses para si, que contudo não são deuses? Portanto, eis que lhes farei conhecer, desta vez lhes farei conhecer a minha mão e o meu poder, e saberão que o meu nome é o Senhor. Amém.